A Amazônia está na ordem do dia, não só no Brasil, mas no mundo todo. O avanço do desmatamento hoje é considerado como inadmissível, não só pelos cientistas, não só pela sociedade civil, mas cada vez mais, felizmente, pelo mundo dos negócios. E o mundo dos negócios está se mobilizando para encontrar soluções para a Amazônia. Eu sou Ricardo Abramovay, sou professor da Universidade de São Paulo e curador de uma série de webinars que o canal AgroMais já começou a transmitir sobre soluções para o problema do desmatamento na Amazônia. Não tanto soluções do ponto de vista político-institucional, mas soluções do ponto de vista dos negócios. Para levar adiante essa conversa, o primeiro desses webinars está recebendo duas pessoas que têm um conhecimento profundo da Amazônia. Denis Minev, que é diretor e executivo de um conjunto de lojas que tem na Amazônia Ocidental, a Bemol, mas além disso, ele é formado por Stanford, ele é um pesquisador, ele foi secretário de Ciência e Tecnologia, ele é investidor anjo e alguém que tem um conhecimento profundo da região, porque não tem solução simples. Se tivesse solução simples, ela já teria sido encontrada. A outra pessoa que estará aqui é a Luciana Villanova, que acompanha já há 11 anos uma experiência fascinante que é a de implantação de polos de inovação na Amazônia, contando com a participação, mais do que a participação, o protagonismo de populações tradicionais organizadas em cooperativas. Essas iniciativas são importantes porque, nesse momento, o mundo e o mundo dos negócios no Brasil também está se mobilizando não só para salvar a Amazônia, mas para fazer dessa riqueza potencial uma riqueza real que beneficie a população da Amazônia e todo o Brasil e toda a humanidade. Olá, está no ar a Amazônia 2030, desafios e oportunidades da bioeconomia. Esta série de encontros, promovida pelo canal AgroMais, tem curadoria do professor Ricardo Abramovay, que estará ao meu lado na condução desse importante debate que se impôs com prioridade no Brasil e também no mundo. Para o encontro de hoje, temos como convidados Luciana Villanova, gerente de sustentabilidade da Natura, e Denis Minev, diretor-presidente da Lojas Bemol. O nosso tema guia, o que é fazer negócios na Amazônia de hoje. Ricardo, quais são os grandes dilemas para empreender em bioeconomia e mais especialmente na Amazônia? Marcelo, boa tarde, Denis, boa tarde, Luciana, é uma alegria estar aqui com vocês. Todo mundo sabe o quanto na Amazônia hoje impera a ilegalidade e mesmo a criminalidade. A Amazônia hoje no Brasil é um dos setores mais preocupantes, e na América Latina como um todo. Mas, além disso, há dificuldades legais É mais fácil, para resumir, eu vou usar uma frase do Denis, é muito mais fácil fazer negócios que escapem da legalidade do que negócios na legalidade. Mas, além disso, há um desafio que se refere à maneira como as sociedades contemporâneas se relacionam com as florestas tropicais. Hoje existe uma vasta literatura científica de políticas públicas sobre bioeconomia. 49 países no mundo têm políticas de bioeconomia, mas nessa literatura você não encontra nada sobre florestas tropicais. Então, os nossos amigos, nossos convidados de hoje, Marcelo,
são pioneiros, estão no campo faz um bom tempo, mas eles estão dando eles estão fazendo algo que poderia se assemelhar a uma quadratura do círculo, que é apostar em inovação numa região que é hoje a mais pobre do Brasil. Muita gente acha que é o Nordeste, não. A Amazônia ostenta os piores indicadores sociais, e todos nós sabemos que só com muita ciência, muita tecnologia, muita inovação, nós vamos poder fazer com que a Amazônia sirva ao Brasil e não sirva para envergonhar o Brasil em tantas instâncias internacionais como tem acontecido. Agora eu gostaria de ouvir a experiência dos nossos convidados. Eu quero começar com o Denis Mineve, que tem uma experiência muito relevante, já passou por funções importantes como Secretaria de Planejamento do Governo do Estado do Amazonas e hoje dirige uma rede de varejo espalhada aí por vários estados da região norte do Brasil. Denis, como é empreender, administrar um negócio aí e viver de uma economia que tem que funcionar dentro da Amazônia? Bem, boa noite, Marcelo, boa noite a todos. A região é extraordinariamente desafiadora. Você tem dois aspectos que permeiam quase tudo que se faz aqui. Primeiro é a dificuldade logística. Como você chega aos mais distantes pontos. É muito comum você ter localidades nas quais você demora 10, 15 dias para chegar a partir de Manaus, por exemplo. Esse tipo de distância, não só distância física, mas distância de tempo também, ela gera custos enormes. Então, a dificuldade de gestão é grande. Mas o segundo aspecto, que é mais relevante, já mencionado pelo Ricardo, é a questão da ilegalidade. Quase tudo aqui é ilegal. Ninguém tem licença. E é importante entender e ter empatia do problema. Você tem muita gente sem CPF, você tem empresas sem CNPJ, você tem diversos aspectos de uma economia que nós estamos acostumados no Brasil a pensar como básico, como pessoas tendo contas bancárias e questões assim, que aqui ainda não chegaram a boa parte da população. E sem esses atributos, não vai ser possível atingir um grau elevado de desenvolvimento. Eu gostaria de ouvir também os comentários iniciais da Luciana Villanova. A Natura também está enfrentando esse desafio de levar empreendimentos para a Amazônia. Conta um pouco dessa experiência para a gente aqui no Amazônia 2030, Luciana. Marcelo, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. Prazer estar aqui com vocês. Bom, a Natura está há 20 anos na região amazônica. Vamos comemorar esse ano a não temporada na região, quando pioneiros em lançar uma linha de produtos cosméticos e começou a desenvolver os primeiros ingredientes com pesquisa científica a partir do trabalho com comunidades extrativistas. Então, foi um desafio desbravador gigante. E nesses 20 anos, acho que a gente, comentando o que o Denis trouxe, né, que o Ricardo trouxe, o grande desafio da Natura foi sair da ilegalidade, né, e não entrar na ilegalidade, que é o normal desse mercado. Então, através de parceria com essas comunidades, essas famílias, a gente apoiou a estruturação de várias cooperativas. Hoje, nós trabalhamos com 33 cooperativas, que envolvem mais ou menos 5.100 famílias e 20 mil pessoas, mais ou menos. Essas famílias são organizadas em comunidades, em cooperativas, espalhadas em diferentes estados da região amazônica. E o grande força desse processo foi justamente a institucionalização, a legalização dele, a formação e educação. A gente já formou nessa história mais de 3 mil pessoas, então, em muito investimento em educação e infraestrutura. E nesses últimos 10 anos, foi quase 1,8 bilhões de reais entre investimentos
e recursos de negócio alocados na região, para formar essas cadeias, essas tecnologias, e como remunerar essas famílias, para que pudesse gerar desenvolvimento local. Acho que esse é o maior desafio. Então, essa capilaridade amazônica, como o Denis trouxe, a logística falhada nesses diferentes territórios. Esse foi o nosso maior desafio, mas é a nossa crença, é a causa. E a gente acredita que nos próximos 10 anos ainda escalar mais ainda esse processo. Ricardo, a Empreender na Amazônia, como descreve aí os nossos convidados, hoje é abraçar uma causa, se é que você não está interessado em praticar nenhuma ilegalidade, né? O que acontece hoje na Amazônia é muita gente buscando empreender, buscando se desenvolver economicamente de forma sustentável, mas precisando driblar e desviar dessas ilegalidades. Ilegalidades que são e que acontecem na Amazônia há mais de 50 anos. O próprio Estado brasileiro levou para a Amazônia um contingente de pessoas para explorar a Amazônia, com até o lema antigo de integrar para não entregar, né? E hoje muitos brasileiros até aguardam até hoje a sua regularização fundiária, por exemplo, naquela região. Este panorama na Amazônia requer dos empreendedores lá que tipo de postura e como a gente pode aproveitar essa experiência dos nossos convidados para descrever e destrinchar um pouco esse panorama desafiador da Amazônia hoje. Marcelo, acho que o importante é por onde você começou. Causa. Hoje, cada vez mais, não na Amazônia, mas no mundo, fazer negócios envolve causa. Isso é uma novidade. É uma novidade que vem crescendo nos últimos 30 anos. Em 1970, um prêmio Nobel de Economia disse: o negócio da empresa é ter lucro, pagar imposto, pagar salário, e estamos conversados. Se ela fizer isso, ela cumpre a sua função social. Hoje em dia, isso não é mais aceitável. Os empresários, as grandes corporações, estão cada vez mais envolvidos em causas. E justamente os empresários que estão investindo na Amazônia estão investindo, claro, como negócio, mas igualmente, na mesma proporção, numa causa. E uma das coisas mais interessantes que aconteceu no último mês, ou nos últimos 2 meses, e isso é importante mencionar no Dia da Amazônia, é a formação de uma concertação envolvendo empresários, setor financeiro. Os 3 maiores bancos privados do Brasil publicaram um manifesto a favor do desenvolvimento da bioeconomia na Amazônia. Os 17 ex-ministros da Fazenda e presidentes do Banco Central publicaram uma carta reivindicando desmatamento zero no Cerrado e na Amazônia. Os investidores internacionais estão indo na mesma direção. Então, eu queria que, como os nossos 2 convidados são protagonistas dessa concertação que se formou recentemente pelo desenvolvimento da Amazônia, eu acho que seria muito importante que eles explicassem para quem está nos vendo e ouvindo o que é essa concertação, qual é a sua importância para a Amazônia, para o Brasil e para o mundo. Vamos começar então com o Denis Mineve, que explica para a gente um pouco como ao mesmo tempo, empreender e abraçar a causa também para neste empreendimento. Denis. Bem, eu já estou há algum tempo na Amazônia e nossa família é empreendedora aqui já há algumas gerações. Então, isso dá um certo grau de ceticismo, porque nós já vimos, digamos assim, o cemitério da biodiversidade, da bioeconomia acontecendo na região. Desde o negócio da borracha, negócios como sorva, e cumaru, andiroba, copaíba, negócios que foram grandes e se reduziram. Por uma série de motivos, mas um bastante importante é o grau de regularização que o Brasil passou a exigir de todos os negócios ligados à floresta. Eu creio que essa concertação, mencionada pelo Ricardo,
ela traz a oportunidade de a gente repensar alguns dos problemas que nós tivemos que enfrentar no passado e causaram esse cemitério. Há muitos empreendimentos que já foram tentados. Muitos empresários de bom coração, com boas intenções, tentaram e fracassaram. Por quê? Essa pergunta é central. E então, entender o que está se passando na Amazônia, o motivo que nós ainda somos a região mais pobre do Brasil, essa compreensão é essencial. Luciana, e na experiência da Natura, que está há mais de 20 anos lá empreendendo na Amazônia, por que tantos obstáculos para empreender num lugar ou numa região tão rica, tão especial, e quais foram as principais dificuldades que a Natura encontrou para ter uma experiência realmente relevante, importante, como a Natura tem, que já acumula uma experiência importante e bem-sucedida na região? Então, Marcelo, nesses 20 anos, acho que o maior desafio foi gerar escala. Você imagina que uma empresa como a Natura, que tem que comercializar seus produtos, a gente tem mais de 1,5 milhão hoje de consultores que dependem dessa comercialização de produtos para viver, para fazer os seus empreendimentos. Então, você tem que manter, com certeza, o ciclo regular. Então, aquela matéria-prima, você tem que garantir que você vai conseguir comprar, você vai produzir, vai disponibilizar o produto na mão dessa consultora, uma das milhares de consultoras em toda a América Latina. Então, você tem que ter uma escala de produção muito bem garantida. Então, imagine o desafio, às vezes, de rincões no meio da Amazônia, onde a gente vai se deparar com muitas comunidades, você produzir, extrair essa matéria-prima, você processá-la, porque, dependendo do transporte, ela pode sendo degradada ao longo do tempo, ela tem que ser produzida localmente, depois transferida para uma fábrica, onde vai se produzir o produto final. Nessas regiões a gente encontrou uma riqueza cultural enorme, de muitas famílias, um conhecimento tradicional incrível da relação das pessoas com a floresta. Nós transformamos isso em tecnologia, pesquisa científica acadêmica nos nossos laboratórios, mas o desafio era da produção local. Uma das coisas que a gente mais fez foi justamente construir redes locais, com cooperativas, com organizações não governamentais, governos, financiadores, nacionais e internacionais, junto com a gente, nesse papel da empresa de uma articulação desenvolvimento local. Então, criamos micro-usinas. Hoje são mais de 11 micro-usinas que as cooperativas produzem esses óleos e manteigas e vendem já processado para nós. Então, o desafio foi enorme. Um território, por exemplo, como o Médio Juruá, no meio do estado do Amazonas, no meio da floresta, a gente tem uma micro-usina operado por essas comunidades. Então, deparamos com outro desafio, além da infraestrutura, da escala, o desafio da formação, da educação. Então, para isso, a gente foi, ao longo dos anos, com uma série de parceiros e instituições, criando escolas que formavam as pessoas em tecnologia agrícola, tecnologia do agronegócio, tecnologia agroflorestal, e que as pessoas, e tecnologia industrial também, porque muitos deles têm que operar as máquinas e consertar esses equipamentos e produzir isso regularmente. Então, essas famílias foram recebendo essa transformação. Eu acho que a gente tem 3 grandes desafios, né? A infraestrutura logística, a infraestrutura de comunicação, internet na Amazônia não existe. Né? Hoje é uma dificuldade, onde tem é caro, energia, o diesel é caríssimo para essas comunidades se locomoverem, transferir, e depois o social. A gente precisa realmente ter um esforço grande. A concertação, como o Ricardo trouxe, é uma medida como essa, é uma união dos vários setores, para dialogar como a gente realmente olha o bioma, que é 60% do território nacional, como o maior patrimônio que a gente tem, não para explorar de qualquer forma, mas para desenvolver inovação, tecnologia e desenvolvimento social. A gente tem aqui um ouro na mão, a gente diz que a gente está queimando a biblioteca de Alexandria. Então, é isso que a gente tem que ter outro olhar. A Luciana até trouxe algumas imagens dessa usina, de algumas experiências da Natura lá na região. Eu gostaria de ver, de mostrar, de apresentar um pouco essas imagens aqui.
São imagens importantes, muito interessantes, porque muita gente fala sobre a Amazônia sem conhecer, sem chegar perto. E faz uma diferença muito grande quando a gente conhece e sente na pele ali as diferenças ou as peculiaridades da região, né, Ricardo? Exatamente. Nós vamos ver essa experiência. E uma coisa muito interessante que eu queria perguntar para os dois, você sabe, Marcelo, que o Denis ele estudou em Stanford, portanto, ele esteve próximo ao Vale do Silício. E uma das ambições da Natura é não somente comercializar produtos da biodiversidade, mas formar polos de inovação. E, em grande parte, hoje em dia, no mundo, quem fala em inovação está inspirado no Vale do Silício. Então, talvez fosse interessante que cada um comentasse, a partir da sua experiência, o que é e por que é tão importante inovação científica e tecnológica numa região onde, aparentemente, a última coisa na qual você iria pensar seria a inovação, porque é natureza pura, é natureza bruta. Ao contrário, lá nós precisamos de muita inovação. É verdade isso? Essa é uma pré-condição para o desenvolvimento da economia da sociobiodiversidade na Amazônia? Essa questão é a mais importante. Eu gostaria de ouvir agora primeiro o Denis e logo depois a Luciana. E na sequência a gente vai ver as imagens que a Luciana nos trouxe. Denis. Bem, sem dúvida nenhuma, a inovação é central ao futuro da região. Nós precisamos adquirir mais conhecimento e aplicá-lo bem. O Ricardo fez a comparação com o Vale do Silício. Acho que ela é propícia, e vou dar um exemplo de por que nós não conseguimos avançar nessa direção. Você comparar o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que tem um orçamento anual de 50 milhões de reais, comparado com a Universidade de Stanford, que tem um orçamento anual de 7 bilhões de dólares. A diferença é de 700 vezes. Nós não vamos prosperar nesse ritmo. O Brasil precisa fazer escolhas. E se uma das escolhas que ele quer fazer é pela prosperidade na Amazônia, ele vai precisar investir. Ele vai precisar investir em ciência e em gente. Nós estamos ainda distantes dessa escolha. Eu gostaria também de só mencionar e sugerir aos ouvintes que procurem o Médio Juruá. Enquanto veem as imagens da Natura, certamente são belíssimas, vejam o local onde eles estão operando. É um dos locais mais difíceis de operação, provavelmente, do mundo. É um rio hipercomplexo de logística, onde tudo é caro e tudo é difícil. Procure no mapa, na internet, encontre o Juruá, só para você ter uma noção do que nós estamos falando. Luciana, um pouco dessa comparação que o Ricardo trouxe para a gente, é possível traçar paralelos, mesmo com essa diversidade tão grande, com essa diferença de recursos, a inovação e o uso da tecnologia hoje é o principal aliado e fundamental nessa busca de empreendimento sustentável na Amazônia, certo? Exatamente. Olha, a gente imagina que hoje a Amazônia, com essa riqueza, ela representa menos de 8% do PIB nacional. Imagine a quantidade de tecnologias e de disponibilidade que você teria para desenvolver novas moléculas, para você se inspirar na natureza e por biomimética, né, imitando a natureza, você criar novos produtos. Então, não necessariamente você precisa explorar em quantidade. Você tem o extrativismo, que é uma fonte de recursos, você consegue transformar em escala, se você tiver realmente investimentos e uma rede logística melhorada, capaz de fazer essa lógica da região. E você deveria ter a natureza como a sua grande inspiração para outros produtos. Eu ouvi recentemente uma informação que eu estou checando, que me choca um pouco. A gente é um dos maiores, o Brasil exporta muito
peixe da China. Olha a quantidade de rios que a gente tem na Amazônia fora, né? A bacia amazônica. Então, essa riqueza, é claro, quando a gente compara com a MIT, a gente está falando ali daquela região da Califórnia, né, do Vale do Silício. O que existia ali? Existia uma concentração de pessoas, educação, centros de pesquisa, recursos financeiros. A gente olha a Amazônia, é enorme, é gigante. Como que a gente deveria olhar esse território? Por polos também. Quais são os polos possíveis? Há polos do ecoturismo, há polos de piscicultura, há polos de sistemas agroflorestais, onde houve desmatamento, em que eu posso combinar agora floresta com agricultura. Então, eu posso reflorestar a região com árvores nativas que vão trazer produtos, que vão gerar renda para as famílias e comunidades, e, ao mesmo tempo, combinar com produtos agrícolas. Então, há uma vasta hoje, área de tecnologia de pesquisa no mundo. Além de, claro, a gente está falando de drones, de uso de tecnologia de ponta, de mapeamento genético. Tudo isso exige investimento. Eu vi um estudo recente que diz que se a gente investisse hoje 7 bilhões de reais em infraestrutura, em 3 setores básicos da economia, que seria a tecnologia de comunicação, piscicultura e produtos básicos do extrativismo, a gente teria já um retorno de 15 trilhões de reais no mundo. Então, acho que essa é um pouco da dimensão que a gente tem que olhar. Sim, tem que ter investimento e foco, mas a gente precisa olhar a Amazônia para os seus polos e nesses polos onde há vocações. Eu acho que isso que a Natura acredita que a gente vem fazendo nos últimos anos. Hoje a gente tem 15 polos de sociobiodiversidade, né, a ligação entre comunidades, cultura local e produção local, e que a gente quer escalar. E como escalar é um desafio que não vai ser único de uma empresa, ele tem que ser coletivo. Vamos acompanhar então agora esse vídeo que a Luciana traz para que a gente possa ilustrar melhor o assunto que a gente está tratando aqui. Vamos olhar. Tudo que eu aprendi com a minha mãe, artesanal, hoje eu aplico aqui no trabalho da micro-usina. A tecnologia de hoje mudou muito o jeito da gente trabalhar. Está dando tão certo que a gente está até crescendo aqui na comunidade do rock. A gente não imagina que dentro da floresta tem inovação, né? Luciana, conta pra gente onde é que é essa comunidade do rock e como foi chegar lá para fazer esse empreendimento. Então, é bem interessante essa história. A gente está na comunidade do rock há 20 anos. Nós chegamos lá para uma pesquisa inicial de biodiversidade brasileira nos nossos laboratórios. A gente conheceu a andiroba, que é uma ave que estava em extinção já no Brasil, começando a entrar em extinção, e que produz uma semente que tem um óleo muito rico, produz uma manteiga muito rica. E a gente descobriu propriedades para a pele. Quando a gente chegou à região amazônica, existia uma série de culturas tradicionais de usar o óleo de tiroba para inflamação da pele. Né? Uma cultura popular e tradicional desses povos de usar para tratar a garganta inflamada ou para tratar inflamação na pele. E a gente foi procurar onde existia alguém que já produzia um óleo com qualidade. E ficamos sabendo que existia no rock uma pequena usina que tinha sido construída há muitos anos para produzir um óleo vegetal que substitui o diesel, mas não tinha dado certo. E a usina estava lá parada. E a gente chegou no meio da floresta, para vocês terem uma ideia, de Manaus, como disse o Denis, até Carauari, que é a principal cidade da região. Então, 2 horas de avião, e depois até a comunidade do rock, mais 2 horas, mais ou menos, de barco voadeira, né? Que é aquele barquinho que vai rápido. E a gente começou a trabalhar com essa comunidade, eles mostraram interesse. É uma área, uma reserva estratégica, essa árvore estava em extinção, e eles hoje são os primeiros a dizer assim, ninguém toca na andiroba, ninguém derruba a andirobeira, porque ela vale para eles, a conservação dela virou um valor. Eu acho que isso passam a ser os grandes guardiões da floresta, os grandes provedores dos serviços que todos nós utilizamos, né? Mais ou menos se estima que 70% do PIB do sul do Brasil e do sudeste brasileiro e da América Latina como um todo, baseado na agricultura,
dependem da umidade da Amazônia. Então, olha a importância que essas comunidades adquirem nessa conservação. E para essas comunidades, cada árvore dessas tem um valor agregado que gera renda todo ano. Então, ao longo dos anos, a gente foi com muitos parceiros locais, desenvolvendo as escolas, desenvolvendo essa usina, e hoje, este ano, eles estão inaugurando uma nova fábrica, que é transformando isso em processo industrial em tecnologia. A Indiróbia pode ser muito mais outras coisas. A gente está usando como cosmético, mas olha o potencial que essa substância teria. Denis, você conhece lá a comunidade do rock? Só antes do seu comentário, é muito interessante porque numa das viagens também para a Amazônia, eu perguntei a distância entre um ponto e uma cidade e outra, bem distantes lá, e esperando a resposta em quilômetros, e perguntei se ela sabia a distância em quilômetros, ela me respondeu que não, que ela só sabia dizer a distância em dias, rio acima ou rio abaixo. Esse é o tipo de diferença entre os deslocamentos aqui na região sul, sudeste do Brasil ou em diversos outros lugares do mundo e o deslocamento lá na região amazônica. Da Amazônia. As pessoas medem essas distâncias, às vezes, pelo tempo que leva pelo rio e não por quilômetro, né, Denis? Sim. Aqui bem posto, Marcelo. Eu não conheço a comunidade do rock em particular, mas acho que o ponto é que é importante entender que há várias Amazônias. Você pegar a distância entre o Amapá e o Acre é semelhante à distância entre São Paulo e o Chile. E você não pensaria em colocar São Paulo e Chile, digamos, na mesma política pública. São dois lugares muito diferentes. A política que se aplica para o Rio Juruá, que é uma região de floresta com um rio de água branca, que tem muita vida, mas também muitos mosquitos, por exemplo, não é um bom lugar para turismo. É diferente da política para o Amapá, na região de Mangues, que tem floresta também, mas com características completamente diferentes. Então, é importante entender que há muitas Amazônias e nós precisamos compreender cada uma delas para que as políticas sejam apropriadas, adequadas tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental. Essa foi a primeira parte do debate que nós começamos aqui no Capital Natural e no canal AgroMais sobre soluções para os problemas da Amazônia. Essa parte dedicou-se, como vocês puderam ver, ao diagnóstico do que está acontecendo. Mas agora, semana que vem o melhor, que é a discussão sobre as soluções para a Amazônia. Como fazer com que essa imensa riqueza potencial se transforme em riqueza real, em prosperidade para quem vive na Amazônia e em vetor de desenvolvimento para o Brasil e fator para o Brasil se orgulhar diante do mundo de cuidar bem e de conseguir fazer negócio numa região em que é tão difícil realizar atividades com finalidades econômicas em larga escala. Semana que vem vai ser mais interessante ainda.